Pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma dica rápida de como facilitar a inserção de terminais nesse tipo de cabo mais grosso aqui. Eu tenho um cabo de 240 milímetros e dois terminais de 240 milímetros também para poder demonstrar. E vocês já podem ver aqui que um dos terminais é o modelo com boca expandida ou com entrada expandida ou boca de sino. Tem vários nomes aqui para esse tipo de terminal. E o outro é um terminal reto. Ele até tem um chanfro aqui para facilitar um pouquinho a inserção do cabo, mas para quem conhece esses dois tipos de terminal sabe que esse aqui é muito mais fácil. Então a ideia do vídeo não é promover a venda de terminais retos assim, é um terminal que eu não recomendo. Você economiza um pouquinho na hora da compra, mas acaba gastando muita mão de obra a mais para poder inserir. Eu continuo recomendando os terminais com entrada expandida, mas eu vou dar uma dica que vai facilitar a inserção mesmo quando você tem um terminal com a entrada expandida, ou também possibilitar a inserção nesse tipo de terminal quando você não tiver esse terminal aqui. Porque acontece em alguns casos de não se ter à disposição um terminal com entrada expandida e você se obriga a utilizar esse reto aqui. Então, nesses casos, essa dica vai acabar possibilitando que você consiga inserir, porque diferente disso, em alguns casos aí fica quase impossível trabalhar com esse tipo de terminal aqui sem ter que tirar alguns filamentos aí do cabo, o que não é nada recomendado, né? Primeiro eu vou mostrar aqui que os dois terminais são de 240 milímetros, né? Vamos um de cada vez aqui, 240 milímetros, e esse aqui também JM 240-12. Então, ambos terminais de 240 milímetros e o nosso cabo de 240 milímetros também. Eu vou fazer alguns cortes prévios aqui com o estilete mesmo. Eu trabalho pouquíssimo com cabo mais grosso assim, eu não tenho ferramenta específica para decapar esse tipo de cabo. Vou fazer alguns cortes com estilete, mas como o objetivo do vídeo não é ensinar ninguém a usar o estilete, até porque eu mesmo não tenho tanta habilidade assim com ele, eu vou fazer os cortes aqui e logo em seguida eu mostro como que eu fiz. Bom, agora retomando com os cortes já concluídos, eu vou mostrar o que eu fiz para que vocês possam pegar então a ideia e de repente replicar se acharem interessante. Eu fiz dois cortes circulares aqui, eu criei como se fosse um disquinho aqui no meio e a ponta ainda que eu queria decapar para complementar o tamanho. Essa parte aqui eu já cortei nesse sentido, então já consegui tirar a primeira capa do cabo, a segunda ainda está um pouco presa aqui nos próprios filamentos aqui do cobre, né? Mas já está aberto também a capa, então já consegui tirar também. Essa outra parte mais fina, eu cortei a parte preta, mas essa parte aqui, ela está cortada até chegar próximo ao cobre, mas eu não fiz esse corte transversal. Por quê? Porque eu vou usar essa parte aqui para pentear, entre aspas, esses filamentos e permitir que seja mais fácil a inserção do terminal. Vou dar mais uma pausa aqui e mostrar para vocês como. Pessoal, e para finalizar esse macete, vocês vão precisar de uma pequena faca ou um canivete para finalizar o corte aqui desse pedacinho de capa e também para fazer uma alavanca, porque a lâmina do estilete ela é muito fina, né? Ela não tem força para isso, não tem resistência, na verdade, para isso. Então vocês vão precisar de uma lâmina um pouco mais espessa para fazer uma alavanca e empurrar esse pedacinho de capa um pouquinho para frente. Depois vocês conseguem puxar mesmo a capa e foi o que eu fiz aqui. Não se enganem, isso aqui dá um pouco de trabalho para fazer, então se for possível colocar os terminais sem usar essa técnica, melhor. Isso aqui serve para casos onde de repente você não tem uma ferramenta para fazer um corte retinho, como ficou esse aqui ficou um corte bem feito, né? Mas de repente você não tem ferramenta específica para cortar cabo dessa espessura, e o corte que você fazer vai acabar descabelando um pouquinho o cabo, entortando o cabo, né? O cabo. Aqui ele está, reparem que ele está quase que perfeito, né? O diâmetro dele está quase que perfeito. Agora, se você colocar ele em algum lugar que tiver que fazer uma força e acabar espremendo um pouco esse cabo, que ele ficar no formato de elipse, em vez de ficar em formato circular, aí vai dificultar bastante a inserção do cabo e isso aqui pode vir a facilitar. Isso aqui muda também de acordo com o terminal, né? Com a marca do terminal, a marca do cabo. A gente sabe que cabos de mesma bitola, mas de diferentes marcas, acabam variando um pouco o seu diâmetro. Isso acaba acontecendo, inclusive, também pela espessura dos filamentos. Se você utilizar mais filamentos com um diâmetro menor, com uma área menor, acaba que o diâmetro final vai variar também. Então, os cabos mais flexíveis e os cabos mais rígidos, eles têm diferença no diâmetro, assim como um cabo rígido vai ter diferença no diâmetro também. Enfim, esse terminal aqui ele não é da marca Brasiltec, que eu falei que eu já mostrei, que é um terminal reto, né? Ele não tem
ele não tem a entrada expandida. Esse aqui é um terminal da Brasiltec. Eu recomendo que vocês comprem esse tipo de terminal, porque vai facilitar muito a inserção. Vocês vão gastar um pouquinho mais no terminal, mas vão economizar muito de mão de obra na hora de inserir. Eu acredito que da forma que está esse cabo aqui, com o diâmetro quase que perfeito e com esse terminal aqui, nem precisaria dessa técnica. Acredito não, tenho certeza que não precisaria. Mas ainda assim, para situações então onde não se tem ferramenta específica e o cabo não ficar tão retinho, você pode usar esse tipo de terminal e aí fica mais fácil de inserir. Para finalizar a técnica aqui, você vai inserindo o cabo, vai empurrando a capa junto para dentro, e depois que ele já está um pedaço dentro, que não tem perigo mais de descabelar, passa um estilete aqui e corta esse final dessa capa. Agora, com um pedacinho de capa cortado, basta retirar e terminar de inserir o terminal. Eu acabei decapando um terminal, uma ponta de cabo muito maior do que eu precisaria, né? Ele já chegou no final do curso dele aqui e está inserido com bastante facilidade, né? Esse outro terminal, mesmo estando reto aqui, eu acho que vai ser bem dificultoso de colocar. Vou tentar mostrar aqui o drama, mas acho que para quem conhece esse tipo de terminal já sabe o quão difícil é, né? Ó, o cabo parece até que tem um diâmetro até maior do que o terminal. E sem descabelar o cabo todo aqui é bem difícil mesmo colocar. Eu acho que eu vou deixar isso aqui e vou utilizar um terminal expandido, que é bem mais fácil, né? Mesmo eu tendo estragado um pouquinho o cabo aqui, acabei entortando um pouco ele. Ainda assim, com esse terminal aqui, muito mais fácil, né? Então, espero que essa técnica possa ajudar vocês, caso vocês não tenham à disposição esse tipo de terminal, ou caso o cabo esteja com o corte, né, não tão bem feito quanto foi esse aqui. Se essa dica te ajudou, por favor, deixa o like, isso nos ajuda a continuar crescendo o canal. Se inscreve também e ativa o sino de notificações.